Boa tarde, Bahia! Estamos começando mais uma edição do seu programa aqui da tela da Band, da Rádio Band News FM, do nosso canal do YouTube, que fala muito sobre política, economia e justiça. Abrindo essa semana com mais um dos nossos entrevistados aqui do nosso seleto time, que sempre está aqui das repercussões políticas, né, Luiz Felipe Veloso? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Victor Pinto. Boa tarde para quem nos acompanha. Lembrando, você participa pelo 719-8729-5248, recebendo na nossa bancada hoje o prefeito de Andaraí, né, o prefeito Wilson, presidente da União dos Municípios do Estado da Bahia, da UPB. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Vitor Pinto. Boa tarde, Felipe Veloso. Boa tarde, Bahia. É isso aí. Eu que agradeço essa oportunidade aqui de estar na Band. Presidente, falar um pouco sobre a Marcha dos Prefeitos. Foi acontecido o evento na semana passada. A gente deu total cobertura com o nosso querido Napoleão de Castro lá, trazendo as informações direto, mostrando o stand da Bahia. Foi um saldo de sucesso, né? A Bahia chamou a atenção durante a permanência lá da marcha, né? Com certeza, foram 1.321 baianos políticos inscritos na marcha, entre prefeitos, vice-prefeitas, vereadores e secretários municipais. Foi talvez não, foi a maior comitiva do Estado na marcha em Brasília agora. Para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, para o nosso telespectador compreender melhor o que se passa na Marcha dos Prefeitos, para além da oportunidade de trocar experiências com outros políticos, o que faz um prefeito que vai até esse evento lá em Brasília? Olha, eu acho que a maior motivação do prefeito, do vice-prefeito, do vereador, né, são as pautas municipalistas, né? Lógico que também ele tem um entrosamento entre outros prefeitos, tem standard da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, tem várias empresas de tecnologia, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Então, eu acho que todos aqueles prefeitos, prefeitas, vereadores, secretários municipais, eles ganham muito também em participarem, né, dessa marcha. Mas o objetivo maior dessa marcha, que mais motivou políticos da Bahia, foi a aprovação da PEC 66. O que quer dizer essa PEC 66? A gente acompanhou muito na gestão passada, que foi algo também que o prefeito, quando estava à frente da Federação dos Consórcios do Estado da Bahia, ajudou também nessa fomentação, da PEC que ajudou a desoneração da folha do pagamento das prefeituras perante ao INSS e outras entidades. A PEC 66 agora defende que bandeira? Olha, a PEC 66 defende a regularização dos débitos previdenciários, que são enormes. A Bahia tem o maior débito previdenciário da União, os municípios baianos. Não é culpa do atual gestor, nem de gestões passadas. É culpa de muitas gestões que se passaram, acho que são mais de 18 anos, que vai se tornando... Efeito dominó, né? Efeito dominó. Porque o que é que acontece para que vocês aí entendam, vocês que moram no município, você entenda da importância dessa luta do seu prefeito, da sua prefeita, do seu vereador, né, da sua vereadora, pela aprovação da PEC 66. Chegou a um ponto que tem municípios na Bahia, se ele ficar sem pagar a folha, sem pagar fornecedor, durante 4 anos ele não consegue pagar o débito previdenciário. São bilhões, né, em todos os municípios da Bahia. O que é que a PEC 66 traz de bom, né? Ele sai de um financiamento de 60 meses para 300 meses. Ele reduz juros, multas, né, de todos os amplia o tempo para pagar, de 60 para 300 meses. E com uma coisa importante, o valor da prestação da mensalidade não pode ser superior a 1% da receita líquida corrente do município. Então, o que deixa claro que o município tem capacidade de pagar e honrar esses débitos previdenciários, já que não vai comprometer muito a sua receita e vai se regularizar. Previdência em dias, municípios vivos e Brasil forte. Eu acho que, além do problema previdenciário na PEC 66, respondendo ao nosso querido Vitor, os precatórios, que trata também dos precatórios
e que tem um entendimento, inclusive a Câmara agora dos Deputados fez uma emenda do que veio aprovado do Senado, que a gente achou uma emenda importante, né? Senão a gente teria a PEC 66 aprovada agora na marcha, que seria uma maravilha, né? Já que tem município que não aguenta, está num ponto de morrer enforcado, vamos colocar assim. Em crise total, né? Financeira total. Então, inclusive com bloqueios, né? Município aí que tem o dia 10, que é a maior receita do FPM, que a Receita Federal vai lá e faz o bloqueio e não fica nada para o município tocar, pagar suas folhas e continuar os programas na educação e na saúde. Então, é muito importante. E os precatórios também têm uma coisa importante. Pela renda, também obedece à capacidade financeira de cada município. Então, o município que tem capacidade financeira de uma renda per capita baixa não pode comprometer mais de que 1% do pagamento nos precatórios. O município que tem uma receita melhor, um ICMS melhor, ou royalties, ou IPTUs, assim, sim, então eles vão a 2%. O município que tem uma receita ainda melhor do que esses, que a gente colocou aqui, eles comprometem 3%. E vamos dizer assim, municípios como Camaçari, São Paulo, município como São Paulo, como outros grandes municípios que tem, com grandes receitas, eles comprometem somente 4% da sua receita líquida para pagar o precatório. Isso significa que dá uma estabilidade financeira para todos eles. Talvez seja o projeto mais importante de 2025 na Câmara e, com fé em Deus, será aprovado até o dia 1º de 2025. É uma luta bem antiga que a gente, inclusive, acompanha aqui. Para você que está em casa compreender bem o que a gente está falando, esses valores repassados, né, pela federação para os municípios são pagos através do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Ele é pago no mês de forma parcelada. Esse primeiro pagamento, como bem pontuou o nosso presidente da UPB, ele acontece sem o desconto dos tributos. Então, normalmente, é o que é chamada de fatia mais gorda do FPM. E alguns municípios já estavam tão encalacrados, né, tão endividados, de tal modo que, infelizmente, acabavam não recebendo coisa alguma, ou muito pouco, né? Então, esse projeto acaba prolongando o endividamento, sim, do município, é verdade, né? Mas, de alguma forma, dando um fôlego para que o atual gestor consiga, pelo menos, dar conta daquelas coisas que não dependem da chamada verba carimbada, né? Como as verbas de educação e de saúde. Então, acaba realmente criando uma condição de trabalho e de gestão para quem está no poder, né, Vitor? Porque quando você tem um município de grande porte, como o próprio presidente falou, um exemplo, São Paulo. São Paulo tem um orçamento que ele basicamente não depende de transferência de verba de governo, como a FPM. O recolhimento que ele tem dos impostos estaduais e a Prefeitura de São Paulo também dos impostos municipais já ajudam a fazer um orçamento considerável. Eu lembro que no debate da desoneração da folha, que a gente fez aqui também, na bancada do Boa Tarde Bahia, a gente citava que, por exemplo, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, tinha uma arrecadação considerável. Camaçari principalmente por causa dos royalties e ICMS, né? Então tinha uma arrecadação extremamente considerável. Mas tem município, e a gente precisa ter entendimento disso, que basicamente roda a economia com o dinheiro do aposentado e basicamente do servidor público. E do servidor público que depende do orçamento da prefeitura. E que muitas vezes a prefeitura não tem uma estruturação para fazer o recolhimento devido do ISS e do IPTU e acaba refém disso que o Luiz Felipe falou, do repasse do Fundo de Participação dos Municípios ou das emendas de parlamentares que muitos desvirtuaram o que seria realmente o repasse das emendas. Então, essa salvação que o presidente fala aqui, que alguns ajustes já ajudam na condução do orçamento municipal, não necessariamente só dependendo do que vem de fora. Porque, às vezes, o que vem de fora, quando vai pagar imposto... Porque eu pago imposto, o Luiz Felipe paga imposto, o presidente paga imposto, mas a prefeitura também paga imposto. Quando ela tem uma folha de pagamento e precisa ter o desconto do INSS, basicamente não é um imposto, mas é um recolhimento que obrigatoriamente precisa ser repassado, por exemplo, para a Previdência Social. E é na fonte, né, Vitor? É na fonte. É na fonte. É na fonte. Então, é um pouco dessa situação. Mas, presidente, outra pergunta que eu faço é o seguinte. O governo Lula está realmente parceiro dos municípios
ou está fazendo o meio termo? Porque no início da gestão de Lula, houve muita essa discussão por causa da desoneração da folha, que o governo fazendo estique-puxa contra os municípios entrarem na desoneração. Foi um rebuliço, Lula foi vaiado muito mais forte na marcha passada do que essa, mas mesmo assim os prefeitos mostraram um descontentamento com a condução do governo federal. Como está hoje a relação do governo federal com o movimento municipalista? Olha, eu acho que se você for avaliar os municípios, forem avaliar, o único problema hoje assim, que compromete muito os municípios são os débitos passados, né? Porque se você for avaliar uma coisa que eu vou te pedir permissão aqui para complementar, você vê que na Bahia nós temos 258, 259, não é exato, municípios abaixo de 22 mil habitantes. Nós temos municípios de 0,6, que é a menor receita que é repassada por município, que tem área territorial imensa, né? Que tem 4 mil quilômetros quadrados, 5 mil quilômetros quadrados. Qual é a capacidade que esse município tem de, vamos dizer, vou dar um exemplo simples que vocês aí ouvintes, ou vocês que estão participando, que estão no Boa Tarde Bahia, vai entender. Tem município que tem área territorial grande, como é que ele consegue fazer a manutenção das suas estradas vicinais? Onde passa os transportes escolar, onde passa o escoamento da produção. Então, tem alguns pontos que a gente esteve discutindo agora, né, com o governo Lula, através do ministro Rui Costa, alguns pontos importantes para ser corrigido. Por exemplo, se o novo pacto federativo acontecesse agora, seria uma maravilha para corrigir essas injustiças, né, que tem uma concentração de rendas e que termina não contemplando todos os municípios do Brasil, sem esquecer que, por exemplo, essa discussão das alíquotas do INSS, como é que um time de futebol paga 4%, 5% de alíquota e o município onde nós precisamos desenvolver paga 20% de alíquota de ICMS. Acho que você que está aí assistindo esse programa vai ajudar, né, os nossos prefeitos, nossas prefeitas, vai cobrar dos nossos parlamentares que são municipalistas para que ele dê celeridade na PEC 66. E outra coisa que eu queria deixar claro aqui, PEC 66, sem ir para PEC 5, quer dizer, fazendo a junção da PL de Wagner para manter as alíquotas do INSS como estão aí, não vai adiantar. Porque você vai ter agora, parcela essa PEC 66, que dá para pagar, mas você vai voltar 20%, 22% da alíquota, então você vai ficar... Explicar. Então, existe também um projeto de lei para congelar a alíquota do INSS abaixo desses 20% que poderiam ser descontados hoje da folha de pagamento. Então, seria um combo. A manutenção de uma alíquota menor do INSS de recolhimento, mais um parcelamento que a PEC 66 pode beneficiar, é isso? É isso. Por exemplo, o que é que a gente acha, e que eu acho que o governo, tive até uma reunião agora no Ministério da Fazenda, recentemente, acompanhado do deputado Zé Neto, o que o governo entende. Por exemplo, ela tem que sair, essa PEC 5 tem que fazer uma alteração dela para que ela seja per capita por renda líquida. Vamos lá. Município com renda per capita baixa, né, 0,6 que não tem o royalties. Então, ele paga 8%, como exemplo. Município que tem uma renda per capita maior, 10%. Então, se você corrigir dessa maneira, fazendo justiça... Escalonamento com base na capacidade do município. Pois é, tem município que... Alguns municípios, não sei que são muitos, mas mais de 100 nesse Brasil afora, que não precisa nem ser beneficiado pela redução da alíquota. Mas vamos beneficiar todos, hoje está em 20%. Então, aquele município que vai no escalonamento, que chegue na maior alíquota 18% ou 16%, que aí você contempla todos os municípios do Brasil e faz justiça, paga mais quem pode pagar mais e paga menos quem precisa pagar menos para poder sobrar dinheiro de recursos próprios para o prefeito investir na educação, na saúde e no social. Eu acho que o Brasil está na hora de nossos políticos, de a gente se unir, né, em defesa do municipalismo, né, mas com justiça. Né? Não adianta você chegar assim, ter um... Por isso que vai estar retornando agora. Era 8, já passou para 12, o ano que vem passa para 16, até chegar em 20.
Mais de uma novo. vez, né? Aí não vai adiantar. Então, Entendo. a gente tem que fazer essa ação. Apenas teve um entendimento de todos os prefeitos da CNM, né, de que nesse momento na marcha a gente ia discutir a PEC 66, aprovar ainda nesse primeiro semestre, antes do recesso, né, e depois nós vamos para mostrar ao governo que se ele entender que é necessário para libertar de vez o município, a PEC 5 associada com o PL de Wagner, que trata per capita, né? E a União, a primeira conversa que eu tive, entende isso, e que também essa lei passe exigindo que o débito seja na conta, no repasse do FPM, nós vamos dar duas garantias. Vai dar uma garantia ao governo que ele pode montar seu fluxo de caixa porque a receita entra, e nós vamos dar a garantia a vocês aí que vivem no interior da Bahia de que nenhum prefeito ou prefeita vai fazer mais débito previdenciário, porque vai ser debitado em conta. Então você não vai receber heranças malditas, vamos colocar assim, herança de mal administração, que está garantido que o débito previdenciário vai ser resolvido definitivamente. Então eu acho que é só uma questão agora de bom senso, né? E de que nossos deputados, eu estou falando de deputados do Brasil afora, que são municipalistas, que são eleitos pelo voto do município de você que vive aí, fazer essa defesa para você libertar os nossos municípios. Agora, Luiz, só para tirar uma dúvida claro, aqui. Claro. Agora, entrando mais numa seara mais eleitoral, saindo um pouco do tema municipalista, eu jurava de pé junto que o Wilson era candidato a deputado federal na eleição passada e acabou não sendo. Lembrando que foi eleito na UPB por aclamação. Quer dizer, usou muito bem a estratégia, a veia parlamentar, que não emplacou, como prefeito, e conseguiu ali reunir todo o apoio. Eu lembro que tinha um movimento da Chapada Diamantina, ele que é de Andaraí, que queria muito um representante da Chapada, etc. e tal. E surgia muito nos bastidores o nome de Wilson. Por que o Wilson não foi candidato na eleição passada? Olha, aqui eu gosto da caneta com tinta, eu sou executivo. Se você me entregar uma caneta sem tinta, não tem lógica. Com tinta a gente consegue fazer o trabalho para desenvolver nosso município. Mas eu cheguei a ensaiar porque teve alguns amigos meus, inclusive um amigo de Ipirá fez aqueles cartazezinhos. Adesivo, né? Adesivozinho, botou em alguns carros. Tô com o Wilson. Não, meu candidato é da Chapada. Porque existia um desejo muito grande dos chapadeiros dos municípios de ter um representante legítimo da Chapada. Como eu já era presidente, fundador do consórcio Chapada Forte, o maior consórcio da Bahia, 28 municípios, então 22 prefeitos e prefeitas foram a mim pedir para sair candidato para defender a Chapada com a mesma garra e com a mesma determinação que a gente defende a Chapada no consórcio Chapada Forte. Mas eu avaliei direitinho, eu percebi que tinha alguns deputados que se elegem com os votos da Chapada, me reserva não dar o número, mas pelo menos 6 deputados, que complementam o seu voto na Chapada. Eu vou dizer assim, bom, eu vou ser eleito pela vontade do povo da Chapada, mas não perder 5 deputados. Podemos perder 5 ou 4 deputados. Então eu avaliei isso, comuniquei a minha base aliada, ao nosso líder, Jacques Wagner, né, que eu não seria mais candidato a deputado federal, e expliquei para ele, e aí foi um momento assim de muita emoção, terminou os dois se emocionando, e eu acho que eu fiz o certo. Em vez de ter 1 da Chapada, passamos a ter 5 da Chapada, e que hoje defende a Chapada, eu acho que está bem representado. E conseguiu depois a eleição para presidente. Exatamente. PB, né? Então foi um parlamentar executivo que conseguiu reunir, né? usou o poder de articulação para poder estar... E aliás, só para você que está no rádio acompanhando a gente, nós estamos conversando aqui hoje, recebendo na bancada do Boa Tarde Bahia, o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, presidente da União dos Municípios do Estado da Bahia, UPB. Mas vou falar com o prefeito especificamente agora. Vamos. O senhor anda zangado aí com alguma concessionária, algum prestador de serviço? A Chapada anda bem servida de serviço de eletricidade? Eu posso falar assim, com muita tranquilidade. A Coelba, né, o grupo Neo Energia, às vezes quando eu estou assim, alguns prefeitos, se você for fazer uma pesquisa hoje, na Bahia, qual é a sua nota nos serviços prestados pela Coelba? Eu acho que não passa de 1. A insatisfação é muito grande.
Uma vez eu estava numa reunião defendendo o interesse de um município que queria inaugurar uma escola de tempo integral e tinha mais de 8 meses solicitando a troca de um transformador para atender aquela carga, né, daquela escola que ele estava inaugurando, com ar-condicionado, climatizando, fazendo o dever de casa, né? Que o bom prefeito, ele cuida da educação, que é o maior legado que ele vai deixar, né? Educar nossa gente, nosso povo, nossas crianças. Então, aquilo ali eu estava muito revoltado, aí eu fui numa reunião com alguns assessores da Coelba e disse, olha, deixa eu começar a reunião aqui dizendo que vocês são destruidores de sonhos produtivos. Porque você tem problema na agricultura familiar, você tem problema com as bombas que o pequeno produtor utilizam para sua sustentação ali, para plantar sua hortinha. E a oscilação de corrente, a falta de manutenção, de investimento nesses anos da Coelba, deixa a desejar. Lembrar aqui a todos os que estão participando desse programa, dessa audiência forte do Boa Tarde Bahia, que em 2027 vence a concessão da Coelba. O que significa que a Coelba tem 2 anos aí pela frente para fazer o que eles não fizeram nesses 28 anos. Será que vai dar tempo isso? Não sei, mesmo porque eu acho que o monopólio, né, principalmente, ele termina prejudicando quando não tem esse sentimento de que, por exemplo, o monopólio ainda é perverso quando a empresa, não administra bem, que ela não administra bem o setor de pessoal, ela não administra bem e termina aumentando seus custos, seja ele no setor de pessoal, seja ele mal administração dentro da empresa, ela não tem problema nenhum, porque ela viu que vai ficar em vermelho, ela aumenta na alíquota. Ela vai lá e aumenta a taxa. E aí todos pagam pela ineficiência daquela empresa. Eu acho que deveria ter tido a CPI para avaliar os desmandos da Coelba na Bahia. Não sei por que abortou, mas ainda dá tempo. Eu acho que poderia dividir essa concessão aqui em 4 regiões, norte, sul, leste e oeste, para poder acabar com o monopólio. E também, eu acredito, vindo da iniciativa privada, eu acredito se, vamos dizer assim, turbinar, talvez seja pegar essa turbina desse maior avião do mundo aí e colocar nos administradores da Coelba, possa ser que eles possam, nesses 2 anos, investir o suficiente para, pelo menos, amenizar o sofrimento daqueles que dependem de uma energia de qualidade. Então, câmera para mim aqui, por favor, com a palavra, né, Energia Coelba. Vejamos aí, o presidente da UPB fez essa observação, vocês têm a palavra aí para trazer o parecer de vocês e até um plano que possa recuperar essa imagem junto aos prefeitos aí da Chapada nos próximos 2 anos. Agora, Wilson, sobre Só me permite, não é junto aos prefeitos não, viu? É maior. É junto a todos os... A sociedade. A sociedade, associações, que dependem, inclusive, de empresas, né? Que são prejudicadas, né? Frigoríficos, que dependem da qualidade de energia, né? Que quando tem... O pior de tudo não é quando a energia falta. O problema de tudo é quando ela cai uma fase, porque aí eles queimam todos os equipamentos. Quantos e quantos pequenos produtores que fizeram com sacrifício, né? Comprar sua televisãozinha e ela queimou em função de uma... E eles não repõem, que eles sabem que teve aquela oscilação. Bomba então, d'água. Eles dificultam, bomba d'água, a reposição daquele aparelho que termina destruindo o sonho, até do cara ter uma televisão de poder assistir o Bom Dia, o Boa Tarde Bahia, né? Porque o cara fica até chateado de quando eu estou podendo assistir agora aqui o Boa Tarde Bahia, porque a corrente oscilou e eu perdi minha televisão. Agora, Wilson, para a gente encerrar, sobre partido, como você tem avaliado a condução de Lídice da Mata à frente do PSB, que é sua legenda? Se você está satisfeito ou pretende mudar de partido? Nunca. Lídice da Mata é uma referência. Às vezes o pessoal faz assim, Wilson Cardoso, não fale isso, mas eu falo porque é o meu sentimento. Eu falo aquilo que eu sinto, eu nunca escrevi um discurso, eu falo o que o meu coração manda. Lídice da Mata não era para ter deixado de ser senadora, né? Aquela mudança não foi bom, né? Nem para a primeira senadora mulher da Bahia, né? Porque ela nos representa em todo sentido falando. Lídice da Mata, você chega em Brasília, é nossa coordenadora da bancada
dos deputados da Bahia. Você pergunte aos 38 deputados, 39 com ela, mas aos 38 que é liderado por ela, se não está satisfeito com a liderança de Leite da Mata. Eu vou em Brasília tratar da PEC 66, ela me bota no braço, assim como todos os parlamentares, tem que fazer justiça a Otto, a Wagner, né? Fazer justiça que eles ligam para poder... Liga para o presidente da Câmara, o presidente está aí para defender a PEC 66, mas isso, onde chega em Brasília, as portas se abrem. Ela é respeitada pelo seu caráter, pelo seu trabalho e pela sua garra. É uma mulher guerreira. Olha, Lídice, eu sou muito feliz de estar no PSB. Enquanto você estiver liderando o PSB, ou estiver sendo, mesmo que eu seja amanhã ou depois, não seja mais presidente do partido, mas o dia que enquanto você estiver no PSB, eu estou do seu lado defendendo o seu trabalho, defendendo a sua honradez, é que nós devemos fazer. Defender quem é honrado. É importante lembrar que Lídice, na história política do Estado da Bahia, tem sua marca registrada ad eternum, porque primeira prefeita de Salvador, né? E a primeira senadora na história do Estado da Bahia. Então é importante fazer esse registro. Luiz Felipe, nós só temos 1 minuto e 40 segundos aqui nos finalzinhos dos nossos tempos na tela da Band, mas antes disso agradecer ao presidente da UPB, prefeito Wilson Cardoso de Andaraí, por ter aceitado nosso convite de estar aqui. O presidente sabe, o prefeito sabe que a Band é a casa do municipalismo. Sinta-se em casa, volte sempre, o microfone está sempre aberto. Olha, quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeiro. Eu não falo para agradar ninguém, eu falo aquilo que é verdadeiro. A Band é a TV mais municipalista da Bahia, eu posso garantir. Né? Mas agora em Brasília, vendo a atuação da Band, né, na CNM, um abraço para o nosso Paulo Zucoste, né, nosso presidente da CNM, eu tenho a certeza que ela não é só municipalismo na Bahia, ela é no Brasil. Então, agradecer a Band, dizer que eu estou à disposição sempre para a gente vir falar aqui da bandeira principal nossa, que é o municipalismo forte. Muito obrigado. Agradecer ao presidente, agradecer a você que nos acompanhou até agora no Boa Tarde Bahia, desejar uma ótima tarde. Lembrando, está acabando na TV. Já estaremos aqui com mais uma entrevista na parte da rádio. Fica com a gente no YouTube e na rádio. Um abraço, Vitor. Um abraço, Luiz, um abraço, prefeito, um abraço para você que está acompanhando a gente na tela da Band. Lembrar, estamos no canal do YouTube Band Bahia Oficial e também na 99.1 FM. A gente segue com o nosso bate-papo, com o nosso noticiário, porque aqui é o seu ponto de encontro de política, economia e justiça. Um abraço a todos, até amanhã, 2 da tarde aqui na tela da Band. Tchau, gente.